Pensa assim, numa semana desafiadora, a partir do momento que você decidiu do que falar. Sabe quando tudo conspira para não acontecer? O Zoom não estava abrindo, hoje eu passei mal, é muita coisa acontecendo, e principalmente porque é um tema que eu sinto que é uma dificuldade da maioria aqui de entender os nossos sentimentos, de entender as nossas emoções quando o assunto é sonho, quando o assunto é desejo, quando o assunto é fome de vida, dinheiro, ambição, vida. Sabe aquele dia que veio tudo assim para não acontecer? Foi o dia de hoje. Mas deu certo. Entrei, estou aqui e a gente vai falar sobre o que a gente vê. Vou dar uma pincelada, porque esse assunto eu quero trazer também uma especialista semana que vem. Vou tentar fechar com ela para a agenda para ela estar aqui e depois eu no outro encontro trazer mais algumas clarezas para vocês. E aí eu queria perguntar para você que está aqui. Boa noite, Laura, Bárbara, Karina, Patrícia, Raíssa. Boa noite, boa noite, boa noite. É... Hoje, qual é o seu sonho? Você tem um desejo ardente assim no seu coração, de verdade? Você tem assim, na hora que pergunta, qual é realmente o seu sonho? Você tem ele na ponta da língua? No coach, a gente fala a visão extraordinária de futuro. Para quem está no GPS, né, a gente fala o seu sonho grande. Para alguns, a gente fala assim, aquele tesão de vida. Para outros, aonde é que você quer chegar num futuro próximo? Quais são os seus porquês e os seus para quê? E agora eu vou colocar uma música e eu queria que você fechasse os seus olhos. Deixa eu só achar aqui rapidinho, peraí. Rapidinho, gente. Queria que você fechasse os seus olhos agora, prestasse atenção nessa música. Você vai sentir essa música e prestar atenção na letra. É hora de vencer. Respira lentamente, concentra na letra. Dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Presta atenção, de verdade, na letra dessa música. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Conquistando o impossível pela fé. Você é campeã, hein?
Você é vencedora. Ele dá asas para você fazer o seu voo. Você é campeã. Tu és vencedora. É esse sonho para te mostrar o seu verdadeiro valor. Nenhum de nós. A gente é moldada. Só você tem o seu sonho. Um dia de cada vez. O seu sonho grande. Só depende de você. E de mais ninguém. É o seu voo. Do seu jeito. Vencer as suas dores. É você acreditar e saber o seu para quê hoje. Só depende de você para conquistar. E vão vir muitas barreiras. E vão vir muitos problemas. Então não pode desistir. E é isso que a gente vai entrar hoje. O que te impede de conquistar o impossível? O que tem por trás realmente os seus pensamentos, os seus sentimentos que te impedem de ser essa mulher vencedora, campeã, vitoriosa. Essa mulher existe. E a gente vai entender hoje aonde foi que ela se perdeu. Mas para ela aparecer, você precisa saber para onde você está indo. Então vamos lá. Boa noite. Qual é o seu sonho grande? Escreve no chat aqui para mim. Deixa eu saber, pelo menos de alguém. Vai ser profunda. Hoje vocês vão entender muita coisa aí. O que foi que essa criança viu, ouviu e sentiu que te afastou dos seus sonhos e que te faz muitas vezes contentar com migalhas, porque tem um banquete para você, assim como eu sei que tem um banquete para mim. Coloca aí no chat para mim, qual é o seu sonho? Conhecer a Itália e tirar a cidadania? É isso. Conhecer a Itália e tirar essa cidadania vai fazer de você o quê, Paty? Vai representar o quê para essa mulher, essa cidadania, conhecer a Itália? Tem dificuldade de saber meu sonho. Eu não sei definir qual é o meu sonho grande. Eu me pego desejando muitas coisas, mas não um sonho grande mesmo. Não sei dizer, me tornar uma mentora, ter várias franquias do meu salão e morar em Itacaré, Bahia, com o meu salão fixo lá. Essa mulher que tem um salão fixo, que tem a mentoria, isso vai representar o que para você?
Isso é você começar a romper as barreiras. É eu começar a, porque uma coisa é eu só mentalizar e trazer só para razão. Eu preciso começar a trazer para o sentir, para as emoções. Essa mulher se desconectou muitas vezes para se proteger da vida, para se proteger das dores, para se proteger dos medos, para se proteger da própria indecisão, para se proteger talvez dos pais, para se proteger da sua história lá de trás. E agora é hora de começar a olhar para você. É hora de começar a sentir. Eu ia lançar a mentoria agora em outubro. E aí, olhando e trazendo e vendo um pouquinho da história de vocês, eu falei, não vou, porque só vai ser mais uma mentoria. Eu preciso fazer com que essas mulheres primeiro comecem a sentir, a trazer as sensações e as emoções. Sentir essa mulher vitoriosa, essa mulher que conquistou aquilo que ela deseja. Isso te dá medo? Isso te dá angústia? Isso traz o que para você? Aqui já tem uma aqui, ó. Me deixa confusa essa pergunta. E era algo que não era para trazer nenhuma confusão, nenhum medo e nenhuma ansiedade. E a gente vai começar a entender isso agora. Porque quando a gente nasce, nós somos só o quê? Um bebezinho. E esse bebezinho é como se fosse uma esponja. Ele só tem contato, muitas vezes, com as emoções e os sentimentos daquelas pessoas que você aprendeu a chamar de pai e mãe. E aquele pai, aquela mãe que você aprendeu a chamar, aquele homem e aquela mulher que você aprendeu a chamar de pai e mãe, eles têm o quê? Sentimentos e emoções. E é nessa hora, como uma esponja, a gente vai captando esses sentimentos e essas emoções. Raiva, alegria, tristeza, medo, dor, ironia, brigas. E eu vou captando todas essas informações. E é nessa hora que a cabeça da gente começa, simples quando é bebê, ela já começa a dar sinal de que não estou entendendo nada desses dois seres que hoje representam autoridade na minha vida. E aí eu vou trazer e vou colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando. Vou fazer a dinâmica aqui com vocês com os bonecos. E aí vocês vão ver, eu vou colocar aqui e vocês me falam se vocês estão enxergando direitinho, tá bom? Vou colocar aqui agora, peraí. Vocês conseguem enxergar aqui? Tá dando para ver? Sim? Então tá. Então vamos começar agora, que é longa essa aula. Aqui são todos os sentimentos e são todas as emoções que existem no ser humano. A tristeza, a calmaria, a alegria,
a raiva, a sexualidade, a sensualidade, o prazer da vida, a leveza de ser, a sabedoria. E ela tá aqui, ó. A gente nasce e a gente se depara com todas essas emoções aqui, ó. Com todas essas emoções. Sou só um bebezinho, mas eu tô captando todos os sentimentos, todas as emoções daqui. Só que esse bebê, por ser um bebê, ele tinha que estar conectado aqui, ó. Não é nem aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu achar um com cara de paz. É esse aqui mesmo. Ele está conectado com a paz. Que ele veio ao mundo e a referência que ele tem hoje é o quê? É a paz. E muitas vezes ele vai estar conectado também com a raiva. Paz e a raiva. A paz quando ele está alimentado, quando ele está limpinho, quando ele se sente protegido. E a raiva, ele vai se conectar quando ele está com fome, quando ele se sente desprotegido, quando ele não tem as necessidades básicas dele atendidas. Karine, quais são as necessidades básicas de um bebê? Segurança, calor, calor humano, colo, e principalmente colo de mãe, e alimento. Então, são três: segurança, calor e o alimento. Quando essas necessidades básicas não estão sendo atendidas, ele vai sentir raiva. É natural de qualquer ser humano buscar a paz e também ter raiva quando algo foge do controle. Só que muitas vezes nós vemos outras coisas. Quando a gente começa, deixa eu pegar aqui, a entender que existe uma mãe e que existe um pai. O bebê em si, muitas vezes, gente, aqui é meio enjoado, mas eu preciso falar para vocês começarem a entender, tá? Por que que muitas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com o dinheiro e dificuldade de se relacionar com outras pessoas? Por que que muitas vezes a sua perna esquerda, que é o financeiro, que é o dinheiro, não caminha? E por que que muitas vezes a sua perna esquerda, que é a sensualidade, a sexualidade, esse tesão de vida, não está caminhando? Quando bebê, a gente não tem contato, muitas vezes, com a mãe e com o pai, com a mulher e com o homem. A gente tem muito mais contato com os sentimentos, com as emoções desse pai e dessa mãe. E aí, esse bebê olha, tenta olhar para essa mãe. E o que que ele encontra? Talvez uma mãe triste, talvez uma mãe que está vivendo um luto. Começa a perceber que essa mãe, talvez, ela fica mais fechada, mais pensativa. Ou ele começa a ver que essa mãe talvez está com muita raiva, está com muito ódio. Ou talvez ela está sensual, se achando bonita, se achando gostosa, com prazer de vida. E do mesmo jeito, esse bebê começa a olhar para esse pai e começa a ver que esse pai é divertido, é extrovertido, e que ri, e que se diverte, mas ao mesmo tempo ele também é calmo,
ele é pensativo, se fecha, ou talvez ele também tem Ai, tantos meu Deus. sentimentos, os sentimentos de raiva, de tristeza, de melancolia. É isso que acontece com o bebê. Ele não tem acesso a pai e mãe, ele tem acesso ao quê? Ao sentimento. Deixa eu desligar aqui. Nathalie, seu microfone tá ligado. Se puder desligar? Mutou agora? Não, você ainda. Aí, eu acho que agora sim. Então, esse bebê, nós, vulgo nós, a gente tem contato e acesso aos sentimentos e às emoções que muitas vezes, em 24 horas, vai dar alegria à tristeza, vai dar raiva à melancolia, vai dar paixão extrema da felicidade, à ignorância e à tristeza. E aí a criança, esse bebê, não sabe o que que é isso. Só começa a entender que sentir é muito ruim. Quando a gente é bebezinho, é assim que a gente enxerga o mundo. É assim que a gente enxerga as pessoas. Eu vejo a pessoa e não consigo mais ver o que ela começa a sentir. A partir do momento que eu deixo de ser um bebê e começo a caminhar e a descobrir a vida. Quando você começa lá nos seus 3, 4 anos, quando você começa a descobrir que tem vovô, vovó, coleguinhas, amiguinhos, você começa a ver que existem pessoas diferentes e não mais sensações e emoções. E aí é nessa hora que eu começo a pensar assim, tá, tô vendo a minha mãe, mas o que é que ela tá sentindo? Eu vejo meu pai, mas peraí, o que que é que tem ali atrás? Opa, deixa eu ver aqui o que que está acontecendo. E para que eu veja o que está acontecendo, eu fico meio que perdida nesse mundo. Eu olho muitas vezes para o meu pai e sinto uma raiva dele que nem eu sei por quê. Quando os pais eles vêm para perto aqui da gente, para nossa criança, eu começo a olhar para o meu pai e eu começo talvez a sentir algo ruim, porque o meu pai esconde talvez a tristeza, os problemas, e ele não quer deixar transparecer o que está acontecendo. E eu aqui, como uma criança nos meus 3, 4 anos, eu já não tenho acesso aos sentimentos do meu pai, nem às emoções da minha mãe. Eu só vejo o meu pai e eu só vejo a minha mãe com aquilo que eles têm para me oferecer. E muitas vezes o que eles têm para me oferecer não é o que eu preciso. Eu olho para minha mãe muitas vezes e eu vejo que ela tá bonitona, que ela tá querendo viver, que ela tem sede de vida. E ao mesmo tempo eu olho para o meu pai, mas eu tô sentindo algo ruim. E às vezes eu sinto até medo e nem sei por quê. E muitas vezes eu tô vendo que entre a minha mãe e o meu pai tem uma distância tão grande entre eles e eu tô aqui no meio.
e eles distantes, cada um com os seus sentimentos e cada um com as suas emoções. O que que essa criança começa a entender? Que quanto mais ela sente, mais confusa ela fica. Quanto mais, isso serve para você e para mim. Quanto mais eu sinto, mais eu tenho medo. Quanto mais as emoções são afloradas em mim, mais automaticamente eu preciso me proteger. E por que que ela fica confusa? Porque eu sempre vejo esses mesmos personagens que eu aprendi a chamar de pai e mãe vivendo essas emoções e esses sentimentos. E essa criança nunca sabia o que ia encontrar. Se era uma mãe feliz ou se era uma mãe triste. Se era uma mãe brava ou se era uma mãe paciente. Se era um pai atencioso, com sede de vida, ou muitas vezes um pai carrancudo, briguento, nervoso. Eu tenho certeza que é assim que foi a vida de muitas de vocês aqui. Pelo menos a minha foi assim. Até onde eu lembro, enquanto criança, até nos meus 7, 8, 9 anos, era assim que eu via o meu pai e minha mãe. Tá fazendo sentido, gente? Aqui, nessa hora, começa a nascer aquilo que a gente chama de comparação. Aí a gente volta lá naquela aula da inveja. É onde muitas vezes eu vejo mamãe lá toda bonitona. E aí eu olho assim de ladinho, muitas vezes, para ver e tentar entender o que está acontecendo lá atrás, que é minha mãe bonita, cheia de vida. E eu não quero mais olhar para a mamãe. Eu quero ver o que está acontecendo lá atrás. Mas para entender o que está aqui acontecendo com a minha mãe, eu vou precisar repetir o mesmo comportamento dela. E aí é onde a criança começa a repetir os padrões e comportamentos da mãe. Em que sentido, gente? Vocês já foram criança e provavelmente vocês já passaram o batom da mãe, já vestiu, colocou o sapato da mãe, já quis realmente pegar as panelas da cozinha para brincar, para parecer com a mãe. Quem nunca? Eu lembro que quando eu era criança, eu peguei o papel higiênico e queria colocar como absorvente com a minha mãe. Minha mãe brigou tanto comigo que eu vi ela colocando o absorvente e eu queria também, só que ela não me explicou. Ela fez foi brigar comigo. E é isso que muitas vezes acontece. Eu só quero parecer com a minha mãe. Só que aí o que que acontece muitas vezes? A gente recebe o quê? Uma punição. A mãe faz o quê? Briga. Eu começo a buscar pontes, muitas vezes, de comparação para me conectar novamente com o quê? Com a minha mãe, com o meu pai. E buscar entender o que é que meu pai está trazendo, o que é que a minha mãe está trazendo. E aí vai chegar um determinado momento aí que a gente vai ficar confusa.
quê? Porque papai e mamãe tá sempre passando por todas essas emoções. E aí é onde essa criança vai falar, vira e vai falar assim, muitas vezes, quer saber de uma coisa? Se eu ficar aqui, eu vou ficar parecendo boba. Vou ficar aqui rodeada de um monte de coisa que eu não entendo nada. Eu quero é sair fora. E é nessa hora do sair fora que aí eu saio do centro, que é quando você começa a entrar na sua adolescência. E eu começo a observar esse mundo de fora, para tentar começar a entender essas emoções, esses sentimentos e essa maneira de agir do meu pai e da minha mãe. Nessa hora aqui, quando a gente está na nossa adolescência, por volta dos 15 anos, 14, 15 anos, é onde a gente começa a desconectar. Desconectar desse mundo. Aí buscar fora coisas que a gente não encontra aqui dentro. E aí eu busco uma armadura. Uma armadura que vai me fazer muito mais forte, que vai me fazer muito mais protegida, que vai me dar como se fosse uma arma para que eu evite e não precise sentir nenhum dessas emoções, nenhuma desses sentimentos. Quando eu recuso a sentir todas essas emoções e a ter as minhas próprias percepções, tudo, gente, tudo que eu vou buscar não vai ser dentro de mim. Eu vou buscar fora, porque dentro de mim vai doer e é muito mais fácil eu buscar fora. E aí é onde começa a questão do eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser, eu quero ter, eu quero fazer. Só que aí essa armadura, muitas vezes, hoje, ela já está até enferrujada. E aí, quando eu pergunto para você qual é o seu sonho grande, você nem sabe. E você, principalmente, não consegue nem sentir esse sonho próximo, perto, ou que é possível de ser realizado. Porque sentir dói. Porque conectar com as minhas emoções machuca, fere. E aí eu começo a fazer as minhas interpretações do que é um homem, do que é uma mulher. Aí eu começo a tirar para mim o que é certo, o que é errado. E aí eu começo com os meus eu acho que, eu tenho medo. E isso aqui foi instalado lá, vamos de novo nos traços de caráter, lá no traço psicopata, lá nos seus 3 anos. Quando você só queria o colo, quando você queria só ser vista, quando você queria só fazer as coisas, chamar a atenção do papai e da mamãe, ou de qualquer outro adulto que te enxergasse, que olhasse para você. E aí não olhou, eu me senti desprotegida, descuidada, e ali eu comecei com a minha armadura, e olha o tamanho. Eu era desse tamanho, mas eu tive que me fazer desse tamanho. Desse tamanho, talvez, eu sou muito insegura,
eu sou frustrada, eu choro, ou eu sou forte, eu sou guerreira, batalhadora, eu dou conta. E sempre foi mais do mesmo. E aí, sabe o que que passa aqui na cabeça? E isso acontece com todas vocês? Quando eu quero algo, ninguém me entende. Por quê? Porque ninguém lá na minha infância, quando eu era bebê, quando eu era nos meus 3 anos, nos meus 5, nos meus 10, quando eu queria só parecer com a minha mãe, ninguém me entendeu. E aí é onde querer dói demais. Eu posso querer alguma coisa, gente? Eu estou evitando sofrer, eu estou evitando uma punição. Eu era dócil. Nossa, eu era tão dócil, tão bonitinha, tão meiguinha, tão princesinha do papai e da mamãe. Mas muitas vezes eu tinha que tentar ser útil. E toda vez que eu tentava ser útil para agradar o meu pai e agradar a minha mãe, sempre vinha uma punição. Do mesmo jeito que eu, quando eu fui querer se parecer com a minha mãe com a menstruação, eu fui punida, eu quase apanhei. E aí eu não sei por que que muitas vezes eu tenho dificuldade de querer ou de realizar ou de sonhar as coisas. Por quê? Porque toda vez que eu queria, eu tinha uma frustração. E se você olhar na sua história, você vai ver o quanto você precisou de uma armadura para ser forte realmente pelas frustrações de uma criança. Criança é pura. É melhor eu não querer nada do que eu sentir essa bagunça dessas emoções e desses sentimentos, do que eu realmente não saber como é que eu vou lidar uma hora assim, outra hora daquele outro jeito. É muito melhor eu ficar com essa vidinha que eu tenho hoje. E a gente só começa a olhar muitas vezes para fora porque as outras pessoas, os nossos coleguinhas, os nossos colegas, a nossa amiga, têm outras coisas. E as coisas, muitas vezes, do outro é muito mais gostoso, é muito mais bonito, é melhor do que o meu. Ou eu estou enganado, ou é só eu comigo? Eu já falei para vocês na segunda aula, né? Que eu achava que eu não tinha inveja. Depois que eu entendi, eu vi que eu era muito invejosa. E sempre o quê? Tem coisas boas acontecendo no mundo das outras pessoas, mas no meu é uma bagunça sem fim. Eu não tenho como olhar para fora, gente, tentando buscar algo que está num vazio tremendo dentro de mim. Quando eu me armo, eu deixo de ser essa mulherzinha meiga, eu deixo de ser essa princesinha, eu deixo de ser essa dócil, bela, eu deixo de ser mulher. Só que a gente continua transitando no meio dessa bagunça chamada emoções e sentimentos. E são essa bagunça das nossas emoções e dos nossos sentimentos que nos afasta da pessoa que a gente mais ama, pai e mãe. Independente se você conheceu seu pai, independente se você não conheceu, se você é outra pessoa, pai e mãe têm um lugar dentro da sua vida. Tem pessoas aqui que quando olho para você, vai falar assim, nossa, mas ela é tão triste.
Nossa, fiquei com dó dela, coitada. Tem pessoas que vão olhar para você e vão falar assim: nossa, mas ela é tão gente boa. Nossa, ela é alegre. Parece que tudo para ela é fácil. Nossa, é tão bom de ficar perto. Tem outras que vão olhar para você e vai falar assim: nossa, aquela ali, e não, sei não, não é de confiança não. Aquela ali é capaz que pega até meu marido. Não confio nela não. Tem aquelas que eu falo assim: nossa senhora, essa mulher é brava, sem nem te conhecer. Aí já vem os julgamentos. E sabe por que que é isso, gente? A bagunça das emoções e sentimentos que eu tenho dentro de mim. Vai ter momentos aí na nossa vida que vão parecer uma luta, onde a gente muitas vezes não é vista. E aí, quando a gente não é vista, muitas vezes eu sou obrigada a acontecer alguma coisa comigo para que me enxerguem. Muitas vezes eu engordo e nem sei por quê, mas se eu tô mais gorda, eu tô mais cheia, alguém me enxerga. Se eu adoeço, alguém cuida de mim. Se eu passo mal, se eu tô com raiva, eu posso vomitar realmente tudo aquilo para aquela pessoa. E aí é aonde, vou só virar aqui, seguir meu raciocínio. Quando a gente começa a tirar essa armadura e começa a buscar quem em mim está no meio disso tudo, quem em mim está no meio de tudo isso aqui, sentindo essas sensações e essas emoções. E se você olhar, não é essa mulher, é esse bebê, é essa criança. E isso tudo aqui é muito pesado para uma criança viver, para um bebê viver. Dá até uma coisa ruim aqui, ó, porque não tem nem espaço direito para andar, para fazer qualquer coisa que seja. Tenta aí agora, vocês, se colocar por alguns segundos nesse lugar aqui, ó, no meio dessa bagunça das emoções. Se coloca no lugar aí. Qual que é o sentimento que vem? Se você, na sua idade atual, se colocar aqui no meio. E principalmente no meio do seu pai, da sua mãe, nas emoções deles, nas suas emoções. Qual que é o sentimento que vem? Escreve aí no chat para mim, se tem alguém acompanhando. É angustiante, dá agonia, desespero. Vai dar de tudo, gente. Medo, cansaço, frustração. E é pesado, sabe por quê? Como eu não sei o que vai vir, eu preciso sempre estar armada. Eu preciso sempre estar armada. Eu não sei o que que vai vir na frente. Eu não sei o que eu vou esperar.
E você começa a entender que o quanto você é pequena quando o assunto é emoção, sentimento, pai e mãe. Mesmo sendo mulher, já nos seus 40, nos seus 35, nos seus 60, nos seus 80 anos, o quanto você é pequena quando o assunto é lidar com seus sentimentos e com suas emoções. Quem é que eu deixei sozinha aqui com todas essas emoções? Quem é que eu deixei sozinha aqui para olhar para o mundo e desejar a vida do outro? A querer imitar, a querer fazer, a querer ter as coisas. Aí é onde muitas vezes eu quero ter a casa nova. Deixa eu pegar um objeto aqui, peraí. Teve um instante que preparar. A casa nova, o emprego novo, o mundo. E eu começo a desejar tudo isso, ó. Eu quero. Eu quero um mundo novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego novo, eu quero tudo novo. E tudo isso aqui é atrativo. É muito melhor eu olhar para isso aqui do que eu encarar isso aqui e resolver. Isso aqui é gostoso demais. Querer. Eu quero. Eu preciso começar a olhar para o fato. Vocês conseguem ver qual é o fato aqui em questão, gente? Vamos analisar aqui junto comigo? E aqui que é o plus da questão. Qual que é o fato aqui? Uma mulher que olha para uma casa, que olha para o mundo e que olha para o trabalho. E eu quero que você vá repetir aí agora em voz alta. Vamos lá, todo mundo. Eu sou, eu sou uma mulher que olha, eu sou uma mulher que olha para uma casa, que olha para um trabalho e que olha para o mundo. Repete comigo de novo. Eu sou uma mulher que olha para casa, uma mulher que olha para o trabalho e uma mulher que olha para o mundo. Qual que é a sensação de você falar isso? Escreve no chat para mim, só para mim saber. Qual que é a sensação? Eu queria que você anotasse. Veio alguma emoção ao falar eu sou uma mulher que olha para casa, que olha para o trabalho, que olha para o mundo. E tá tudo certo se você não sentiu nada. Me senti poderosa. Isso. E essas sensações e esses sentimentos que vão vir à tona, talvez agora, não se assuste se você vier o sono, se vier o cansaço, porque isso tudo vai vir para te tirar desse foco, porque você está lidando, começando a lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções. É agora que você vai abrir a boca, é agora que você vai querer dormir, é agora que você vai falar, nossa, que aula chata, que encontro chato. Peso, parece que eu não quero nada disso, parece que eu não sinto nada.
Eu me sinto estranha, estranha de chamar de mulher, peso ruim. Isso tudo aqui, gente, vocês estão sentindo essas emoções? Vem das das referências que nós tínhamos de pai e de mãe. Percebam aí como vocês ficam ao colocar representantes, né, do pai e da mãe bem no meio, ó, bem no centro. Esse pai e essa mãe no centro da sua vida. E você olhando para casa, para o trabalho e para o mundo. E eu quero que você repete de novo aí em voz alta agora para você, tá? Eu sou uma mulher que olha para casa, que olha para o trabalho e que olha para o mundo. E você vai repetir de novo. Eu sou uma mulher que olha para casa, para o trabalho e para o mundo. Você quer ver uma coisa? Quando eu tiro essa criança do meio, onde tem uma casa, aonde tem um trabalho, aonde tem um mundo e aonde fica seu pai e sua mãe, qual é a sensação que vem? Qual é a sensação de ver esse homem e essa mulher que sente tudo isso no meio de todas essas emoções que você evita sentir? Abandono, vazio. E aí agora é que entra. Vamos começar a organizar isso aqui? Vamos organizar esses sentimentos? Vamos começar a ser essa mulher que você nasceu para ser? Vamos começar a sentir? A gente precisa começar a olhar para os fatos. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui e eu vou tirar isso aqui. Qual que é o fato aqui, gente? Quais são as emoções que pertencem? Deixa eu só ligar meu notebook, senão vai acabar a bateria. Peraí. Quais são as emoções e as sensações que esse homem e essa mulher está sentindo? Esse homem e essa mulher está sentindo. Qual que é o fato? Essa mulher e esse homem sentem tudo isso. Essa mulher e esse homem vivem todas essas emoções e todos esses sentimentos. Agora, essa mulher e esse homem, com todos esses sentimentos, eu não sou responsável por isso. E eu quero que você repete agora. Vocês vão dizer: este homem e essa mulher têm essa roda de emoções e eu não sou responsável por isso.
Você vai repetir de novo. Esse homem e essa mulher vivem todas essas rodas de emoções e eu não sou responsável por isso. Eu não sou responsável por isso. Como é que é para você dizer isso? Como é que fica para esse bebê e para essa criança ver esse pai e essa mãe vivendo tudo isso e essa criança e esse bebê querendo resolver tudo isso aqui? É pesado. Foi pesado para você. Fica aqui na sua memória e você se responsabiliza por tudo aquilo que vem acontecendo, o que aconteceu com seu pai e com a sua mãe. Você só era uma criança, você não teve culpa da raiva que o seu pai sentia, da frustração que a sua mãe sentia, do medo que ela tinha, da distância dos dois. Não foi a sua culpa. Ninguém te ensinou que pra gente, para quê? Para que a raiva, para que a raiva exista, ela precisa da paz. A paz só existe muitas vezes depois que eu senti muita raiva. Que o encantamento, muitas vezes, ele vai existir porque, às vezes, vai pedir um momento de reclusão. A euforia vai pedir depois um momento de calma, de paz. Começa a perceber aí como é que vocês vão se sentindo quando a gente começa a organizar e a entender essas emoções. A sexualidade, ela só vai existir, o tesão da vida, a vontade de viver vai existir. Mas tem hora que eu vou ficar com medo. Tem hora que eu vou ficar na dúvida. Tem hora até que eu vou ser negativa. Porque ir para a vida dá medo. A alegria também vem acompanhada, muitas vezes, do medo. A alegria também vem acompanhada da tristeza. Só que o meu pai e a minha mãe sentem tudo isso aqui, ó. Eles sentem todas essas emoções. Como é que vocês se sentem ao colocar essas emoções no seu devido lugar? Culpa, a vida toda minha mãe compartilhou os problemas dela, fora a cobrança de cuidar deles. É isso. E é aí, onde essa criança aqui, ó, ela teve que encarar tudo isso aqui. Esse bebê teve que encarar tudo isso aqui para poder enxergar essa mãe e esse pai. Esse bebê e essa criança lá nos seus 5, 7, 3 anos teve que lidar com todas essas emoções para poder enxergar esse pai, essa mãe e esse pai.
E aí, sabe o que que acontece? Por que que muitas vezes vem umas dores aí na lombar? Aí aparece assim do nada? Porque eu ainda prefiro olhar para minha mãe, eu prefiro ainda olhar para o meu pai de pertinho. Agora percebe o seu sentir aí quando eu coloco os bonecos aqui na frente. Quando eu coloco esses bonecos aqui, a minha mãe e o meu pai, parece que todos os sentimentos e todas as emoções somem. Olha aí para você ver. Parece que some, não parece? E aí eu começo a ver o quê? A perfeição da minha mãe, a perfeição do meu pai. Minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito. Perfeito em quê, gente? Minha mãe não sente nada, meu pai não sente nada. Meu pai e minha mãe não expressam medo, meu pai e minha mãe não expressam seus sentimentos. Eles não sentem nada. E aí, quem tem que ficar procurando? Quem tem que ficar entendendo o que está acontecendo aqui por detrás? Quem? É a mulher ou é a criança? É a sua criança. E para uma criança é pesado lidar com essas emoções. É pesado demais ela ter que ficar mirando, procurando de um lado do outro para ficar entendendo o que é que essa mãe está sentindo, o que é que esse pai está pensando, o que é que eles estão querendo, quais as emoções, quais os comportamentos. E o pior de tudo é que eu nem posso me afastar deles. E aí é pesado, porque toda vez que eu vou caminhar, vai doer. Toda vez que eu vou tentar ir em busca dos meus sonhos, eu vou sentir que eu estou deixando meu pai e minha mãe para trás. É aí aonde vem, o que que eles vão pensar se eu viajar? O que eles vão pensar se eu não ajudar eles? Tadinhos. E aí é aonde eu fico paralisada. É quando eu deixo de sentir, é quando eu deixo de querer as coisas. Quando papai e mamãe é perfeito, viver diferente disso aqui, gente, é estar fazendo isso aqui para a vida. É você dar as costas. E dar as costas, quando o assunto é uma criança e, e um bebê ferido, é dolorido demais. E se você perceber que se essa criança dá mais um passinho aqui, ela cai, ela despenca. Posso ir para a vida, gente? Posso sonhar? Posso ter o meu sonho grande? Não. Posso dar o próximo passo? Não. E inconscientemente, aí volta tudo da aula passada, sem ser a do Cássio. É onde vem as doenças, é onde vem as dores, as quedas, as dívidas. Quando eu continuo olhando para os meus pais dessa maneira, eu me desconecto de tudo isso aqui, ó. E eu fico procurando o mundo. Eu vou ficar procurando o mundo.
Vou ficar procurando minha casa, vou ficar procurando meu trabalho perfeito, o marido perfeito, eu vou ficar procurando. A minha família, eu vou ficar procurando. E nunca vai ser o suficiente, porque eu vou estar sempre tentando suprir as expectativas da minha mãe e do meu pai. Eu vou estar sempre tentando suprir as dores que eles sentiam, as emoções que eles sentiam, e não as minhas. Agora eu quero que você olhe para essa mulher e você vai repetir comigo. Gente, repete, tá? Vocês estão com o microfone fechado, mas repete que isso vai libertar vocês. Eu vejo você. Eu vejo você como você é. Eu vejo você, mãe, como você é. Fala o nome da sua mãe e repete. Eu vejo você com todos os seus defeitos e perfeições. Eu vejo você com seus acertos. Eu vejo você como você é. Diz o nome dela. Eu vejo você como a mulher que você é. E você, sendo mulher, você sente todas as emoções. Eu vejo você. Como é que é dizer isso? Como é que é para você falar isso? Poder verbalizar aquilo que muitas vezes você não fala para sua mãe. Vamos olhar aqui para o fato? Quem em mim ainda acredita que eu sou a responsável pela felicidade, pelas emoções daquela que eu aprendi a chamar de mãe? Quem em mim acredita que ainda é responsabilidade sua por tudo aquilo que sua mãe está sentindo? É a criança. E a criança dá conta de tudo isso, gente? É pesado, é doído. E é nessa hora agora que muitas vezes você vai ter vontade de chorar, vai vir uma angústia. Foi pesado para você. E é por isso que a gente não se conecta muitas vezes com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E agora é a hora de deixar sair. Você só era uma criança. Não foi responsabilidade sua. E olhando agora para esse homem, você vai olhar para esse homem e você vai dizer: eu vejo você como você é. Eu vejo você como você é. Eu vejo a sua história. Eu vejo teus pesos. Eu vejo as suas imperfeições. Eu vejo os seus medos. Eu vejo os teus acertos. Eu vejo você como você é.
Eu vejo você. Diga o nome do seu pai. Diga o nome dele. Fala, pai, eu aceito a tua história. Você é um homem que sente todas essas emoções. E aí você vai repetir. Eu vejo você e aceito todas essas emoções. Vendo todas essas emoções na frente dos seus pais, você começa a perceber que eles não são tão perfeitos assim. Olhando para cá, esse pai, essa mãe que sente tudo isso aqui, que não é culpa sua, como é que fica para você começar a entender que minha mãe sentiu, meu pai sentiu raiva, amor, desejo, medo, tristeza, e que não foi culpa sua? Como é que fica? Só ver o seu pai e a sua mãe como eles são, com os erros e acertos. Qual que é a sensação que dá? E aí eu vou colocar. Ai, ai, gente, eu vou pegar um aqui, peraí. Vou pegar um bichinho aqui. E aí eu vou colocar agora esse aqui como a verdade. A verdade, ela é muito maior do que tudo isso aqui. E ela pesa quando é colocado atrás dos seus pais. A verdade, ela vem à tona. Como é que é para você sentir isso? Olhando para esse casal, a verdade prevalece. E a verdade é que este homem e esta mulher sentem todas essas emoções. Vamos olhar para o fato? Qual que é a verdade? Aí vocês vão repetir. Esse homem e essa mulher sentem todas essas emoções. Essa é a verdade. E quando a verdade é dita, este homem pode com a sua criança. Essa mulher, ela pode com a criança dela. Quando eles podem com as crianças dele, eu posso com a minha criança. Tem uma adulta contando para essa criança aqui, ó, esse fato. Papai e mamãe
sente tudo isso. E olha, você não é responsável por nada disso. Dói, não dói? Você vai dizer para sua criança agora: você não é responsável por nada disso. Você vai mostrar para sua criança que existe aí dentro de você que te impede de conquistar, de ser você. Você não é responsável por nada disso. Percebam como vocês ficam. Vocês olhando para essa menina e contando o fato. Papai e mamãe sentem tudo isso e você não é responsável por nada disso. A verdade é que papai e mamãe pode com as suas crianças. E eu posso olhar para você. Eu posso olhar para você. Essa criança tinha perdido a percepção dos fatos, da realidade, ela bloqueou seus sentimentos, suas emoções. Você foi procurar no externo. Quando eu procuro no externo, eu sempre vou acabar me comparando com algo, com alguém. Eu começo a invejar, eu começo a querer o que é do outro, eu me diminuo, eu não encontro o meu lugar, eu me desconecto de quem eu sou, eu me desconecto da minha essência. E aí é onde quem não assistiu a aula, a primeira aula, assista. E você que assistiu, vai lá e olha no seu post-it o que você colocou para cada um dos seus traços. Você é essa aí. Você é o que você colocou do 1 ao 5. Essa é a sua essência. Essa é você. Eu só preciso voltar a conectar comigo mesma. Você tá adulta o suficiente para olhar para aquele que eu aprendi a chamar de pai, para aquela que eu aprendi a chamar de mãe. E você vai repetir agora em voz alta: eu vejo vocês. E a verdade é que eu não gosto de ver como vocês são. A verdade é essa, eu não gosto de ver como vocês são. Porque quando eu vejo que vocês são imperfeitos. E vocês sendo imperfeitos, eu preciso me afastar de vocês. E se eu me afasto, eu vou perder as minhas referências. Mas existe uma única verdade. E essa é a lei natural da vida, de algo muito maior que nós, de algo muito mais profundo. E você vai falar: minha mãe e meu pai, eu me separo de vocês, levando comigo a força da vida. Eu vou levar comigo, de todos esses sentimentos e emoções, a única que você vai levar com você é a sua força de vida. Essa força de vida nada mais é do que a sua sexualidade, o seu tesão da carne, o seu tesão da vida. Essa força você vai levar com você. Você vai respirar fundo e vocês vão olhando para essa força de vida e você vai dizer:
Eu recebo você. Eu recebo você. Você é o melhor que os meus pais podiam me dar. Quando eu recebo você, eu recebo impulso de vida. E com esse impulso de vida, eu posso chamar a minha criança. Olha para a sua criança interior e você olha para ela com desejo de mostrar e apresentar um mundo novo para ela. Você traz ela para pertinho de você. E você agora pode sentir, você pode querer, porque você se tornou uma mulher impulsionada com a sua sexualidade, com o seu feminino dentro de você, com esse tesão da carne, com esse tesão da vida. Vocês começam a realmente se encontrarem, a se conectar com a sua essência, com aquilo que você escreveu no seu post-it, olhando para esse mundo, olhando para esse trabalho, olhando para essa casa. O mundo pode saber o que eu sinto. Quando eu sinto, eu estou viva. As pessoas podem saber o que eu sinto, as pessoas podem saber o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. Eu posso abrir a minha boca para falar, para sentir, para expressar, para desagradar. Como é que é dizer e saber que você está viva, que você tem energia sexual suficiente para ir para a vida e buscar tudo aquilo que é seu? Porque quando eu olho para a vida, quando eu olho para o dinheiro, para o meu trabalho, para as minhas finanças, quando eu olho para a minha sexualidade, para o meu dinheiro e para a minha sexualidade, quem em mim está olhando para essas duas coisas agora? Para essas responsabilidades? É a mulher. É a mulher que habita em mim que começa a encarar as responsabilidades do dinheiro, do desejo, de querer mais, de ter um porquê muito forte, de ir para a vida, de não ter medo. É só sentir, é se conectar de novo com as suas emoções. O dinheiro representa muitas vezes a segurança, a minha sexualidade, os meus relacionamentos. Quem em mim olha para isso aqui? Quem em mim deseja tudo isso? É a mulher. E sabe por que que essa mulher se conecta com tudo isso? Porque agora essa criança se sente segura. Porque essa menina, ela pode sentir. Porque quem vai sentir agora sou eu. Sou eu, essa mulher que eu nasci para ser. Sou eu, essa mulher, com tudo que eu escrevi nesse post-it de 1 ao 5. Eu sou o que eu sou e ninguém me tira. E aí fica muito fácil começar
a fazer dinheiro, a ir em busca de um trabalho que vai fazer sentido para mim, a ir em busca de um relacionamento saudável. Por quê? Porque é a mulher quem está indo. Ela está indo de forma o quê? Segura, determinada, envolvente, transparente. É onde você começa a se conectar e a sentir tudo isso, só que de forma sua, só que de forma correta. E aí eu sei lidar com cada uma dessas emoções e desses sentimentos. Tem dia que eu vou estar triste, tem dia que eu vou estar com medo, tem dia que eu vou estar com raiva, tem dia que eu vou estar alegre, eu vou estar feliz, tem dia que eu vou me sentir realmente sexual, firme, um tesão de vida, mas eu vou saber lidar com cada uma dessas emoções. E a minha criança vai deixar eu começar a viver. E é isso que eu quero hoje, que você comece a desejar mais da sua vida, a querer mais. Eu só quero te dizer que você não teve culpa do que aconteceu lá atrás. Você só era uma criança que só queria proteção, que só queria aconchego e um alimento. E está passando da hora de você começar a sentir todas essas emoções e se conectar com você. Por quê? Porque tem uma vida te esperando. Tem uma vida te esperando. Tem um mundo lá fora que precisa dessa mulher, que precisa de você. E é isso que eu quero para você. E é isso que eu estou fazendo. Que eu estou buscando a cada dia, mesmo com todos os desafios, de estar trazendo aqui para vocês. E é por isso que eu não vou lançar a mentoria agora, mas eu vou lançar os 21 dias com a Cá, para que você comece a se conectar com essa criança interior. Semana que vem eu vou abrir, vou lançar a turma, porque tem muita mulher ferida, tem muita criança que ainda está no controle da sua vida, que você ainda não sabe lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E tá na hora de você resgatar essa mulher. Tá na hora de você começar a olhar para você e a sentir. E eu quero te convidar hoje a sair daqui e escutar a música da Isa e conectar com essa mulher. Sentir as emoções. E não é culpa sua o que aconteceu lá atrás. Mas a partir de hoje, vocês começaram a ver e vai ser culpa sua se a sua vida não começar a dar resultado. É culpa sua de continuar e permanecer no mesmo lugar aonde você ainda está hoje. A gente já vai para o sexto encontro. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma. Eu não sou a mesma de 6 semanas atrás. O meu posicionamento já é outro. Porque se eu ainda fosse a outra de 6 semanas atrás, eu não estaria dando essa aula aqui hoje. E eu ia falar, gente, vamos deixar para semana que vem. E tanto é que ontem ainda coloquei lá no grupo. Qualquer coisa a gente deixa para semana que vem.
Porque a minha criança estava ditando as regras naquela hora. Só que eu falei, epa, peraí, o que é mais importante? Qual foi o compromisso? Tinha um compromisso importante também para a mulher, mas eu falei, não, eu assumi esse aqui, eu vou fazer. E assim é com você, com a sua vida, com os seus sonhos, com o seu desejo. Que essa semana você conecte com o que você realmente quer para a sua vida. O mínimo. Não vou falar um sonho grande, mas o mínimo. Para que semana que vem você realmente comece a entender que dinheiro, prosperidade, não tem nada a ver, abundância, prosperidade, não tem nada a ver, muitas vezes, com dinheiro. Mas é energia. E qual é a energia que você está mandando para que esse dinheiro fique com você? Qual é o movimento que você está fazendo para que você, a abundância e a prosperidade esteja do seu lado? Então, para o encontro da semana que vem, que você tenha em mente para onde é que você está indo, para o que é que você quer, para você começar a se conectar com as suas emoções. O seu corpo dá sinal. O seu corpo está dizendo, você sabe, eu só preciso começar a dar nome. Tô com raiva, tô com ódio, tô com medo, tô triste, tô alegre, tô feliz. É dar nome aos seus sentimentos. E tá tudo certo. Aqui não tem certo e não tem errado. Tem o quê? As suas emoções. E o que você vai fazer com cada uma delas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou extremamente engatilhada com o comportamento da minha filha, de 5 anos. Não me escuta, não me respeita, não obedece, está muito ruim. Aí é quem é mãe, quem é filha. Quem está no papel de quem? Porque muitas vezes não é uma mãe para uma filha, mas é de uma criança para outra criança. E é duas crianças brigando por alguma coisa. Essa filha agindo dessa maneira, tendo esse comportamento, ela está gritando algo para você. E ela só tem isso, esse comportamento, que é a forma que ela encontrou de ser vista. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que foi aí para vocês? Só me dá um feedback, alguém conversa comigo. Não sinto nada, não percebo nada. Eu me emocionei muito, não sei explicar. Aí, Valéria, aonde eu tô na minha armadura. Eu preciso me proteger, porque sentir dói. E aí é onde eu me desconecto da minha essência. Eu me desconecto para não sentir aquela dor que aquela criança sentiu lá atrás. E só você sabe o que você passou, o que você sentiu, o que você viveu. E eu precisei me colocar nessa armadura. E aqui eu não sinto nada. Eu não expresso nada. Eu não sei explicar nada. Só que tem uma mulher que sente. Mas essa criança está no controle. Há muito tempo tento sair dessa, mas não consigo enxergar o que é. Patrícia, Tá, você falou da questão da referência, né? Se eu viro para trás, eu perco a minha referência. uhum, E, e, claro, a gente quer avançar deixando o que é dos nossos pais com eles, né? E isso que você falou hoje foi forte, né? Assim,
de saber que eles têm os defeitos deles, que até então a gente achava que, nossa, são os perfeitos, são os maravilhosos. Mas, enfim, enxergar essa verdade realmente dói, dói muito. E quando você fala da referência, se eu vou sair e onde eu vou buscar minhas referências? Aí é onde o quê? O que eu quero para mim? Talvez eu não tenha ninguém ao meu redor como referência. E aí eu vou buscar. Eu vou buscar, talvez, uma pessoa que eu idealizo como mãe. Eu vou buscar em uma outra pessoa que eu vejo que o profissional dela é bem aliado com o que eu quero para minha vida. Então, aí eu vou buscar, talvez, em outros players. Aí eu vou buscar em outros mentores. Aí eu vou buscar na minha família. Talvez eu tenha uma tia que ela é muito boa mãe, mas como esposa ela não é tão boa. Mas como mãe, nossa, ela faz. Talvez eu tenha uma amiga que, nossa, o trabalho, ela faz, as coisas acontecem, é próspera, é isso. Eu vou tirar dela, vou pegar dela essa parte. E aí você vai buscando fora. E eu vou, é tentativa e erro. Porque tem hora que a gente vê e fala, nossa, mas essa pessoa depois faz isso. E aí eu vou para a próxima, e eu vou para a próxima. Só que aí eu vou buscando. Então, por exemplo, uma coisa que até o Elton trouxe no final de semana, que eu estava lá em São Paulo, é para ser essa mulher, né, cuidada, que é mulher feminina, aonde, né, os contos de fadas, uma boa referência e uma boa modelagem é você buscar nos livros de romance, na leitura. Você vai buscar um romance para experienciar através da leitura o que que é uma mulher, porque sempre no final dá certo. Sempre, né, acaba virando a mocinha. E a leitura vai mudar os seus pensamentos, a sua maneira. Ele não deu dica de nenhum romance, mas ele falou assim: aí vocês procuram, joga lá no Google e vê romance. Então eu vou buscando até eu encontrar uma que fala: opa, essa aqui. E aí eu vou experimentando. Aonde? Vou te deixar um depoimento assim, a questão do posicionamento, né? Eu quero muito desenvolver o meu profissional. Uhum. E eu vim essas últimas semanas me posicionando de maneira diferente, né? Eu tenho uma franquia da Popcorn que até então estava lá adormecida, coloquei alguém para trabalhar e, poxa, se é minha, por que que eu não posso fazer disso uma renda para mim? Porque até então a gente está aí com o quê? 9 meses e não tive renda ainda de lá, né? E aí eu falei, vou mudar, vou ter um outro posicionamento no meu Instagram, que antes eu tinha mais que vergonha, tipo, eu fico colocando lá naquele Instagram que não tem ninguém, que é o da Pop, que eu não tenho seguidores. E às vezes eu falei assim, gente, por que que eu tô fazendo isso? Eu preciso me posicionar como uma franqueada, né? Eu sou a franqueada, sou eu que tenho que ir atrás, sou eu que. Então, assim, eu tenho feito diversas ações, buscado diversas coisas para eu conseguir sair de onde eu tô, né? Que você falou, Uhum. eu não sou a mesma de 6 semanas atrás. Não, realmente eu também não. Eu acho que eu tô tendo mais esse fôlego de posicionamento. Eu sempre não esqueço uma vez que a gente conversou e você falou para mim, Paty, você precisa se posicionar. E isso fica assim, martelando essa palavra na minha cabeça. O que que eu tenho que me posicionar? Em que eu tenho que me posicionar? E essa foi uma das chaves que me virou. Ainda não colhi os resultados, mas eu creio que em breve teremos depoimentos aí. E gratidão, cara. Muito obrigada. Posicionamento, muitas vezes, aqui é para vocês, tá? É postura. O que é que hoje a minha postura está comunicando? Quando eu estou dentro de casa com os meus, quando eu estou fora.
Como é que as pessoas me enxergam? E hoje eu senti isso, eu senti hoje mesmo, a menina falou assim: "Nossa, mãe, porque a vida inteira eu fui a coitada da família. A vida inteira eu fui aquela que precisava da ajuda dos irmãos. Que ia para fazer uma viagem, sempre ficava porque não tinha o dinheiro e eles iam. E aí meu irmão chamou e falou assim: gente, vamos juntar todo mundo, vamos para Pirinópolis. E eu fui a primeira, falei assim: vamos. Aí minha cunhada foi procurando, gente, vai ficar X. Eu fui a primeira que fez o Pix, eu fui a primeira aí, ele falou assim: ó, a casa ficou tanto. A gente pediu para a cozinheira, ficou tanto. Eu ia lá, tuf, tuf, todo mundo acho que assustou. Por quê? Porque eu comecei a me posicionar. Até meu irmão ontem pegou, me chamou e falou assim: olha, Karine, se você precisar de alguma coisa lá, eu vou te ajudar. Eu falei, Lucas, muito obrigada, eu não preciso. E não preciso. Mas eu decidi, eu falei, eu já não vou mais ser a coitada dessa família. Eu viajei esse final de semana, fui para praia semana, um mês passado, viajei, fui para São Paulo. Paguei tudo sozinha. Vou para agora, amanhã estou indo para Pirinópolis. Já tem outro marcado para o mês que vem. Então, assim, postura. Postura. Eu podia muito bem falar assim: ah, não, não sei, não vou, tal. E aí, aonde o quê? As coisas vão acontecendo, e vai acontecendo, e vai acontecendo. Só que muitas vezes o medo paralisa a gente. Vai pagar uma conta, fala assim, nossa, eu vou deixar essa, porque amanhã eu tenho que pagar essa, e essa aqui é mais importante que essa. Não, eu vou pagar essa aqui amanhã, eu vou ter o dinheiro para pagar essa. Postura, postura. A vida só está pedindo isso, um posicionamento de vocês. Só isso. Se vocês têm a postura de uma coitadinha, de uma, né, vítima da circunstância, é o que a vida vai te entregar. E aí eu quero que você comece a olhar qual é a postura que você está tendo no seu dia a dia, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, nos seus papéis. Como é que você está vivendo? Aí a Valéria está falando, nós escrevi um romance, 2009, foi incrível, foi onde percebi que eu tenho direito de querer ou não, de gostar ou não. Dei para minha personagem tudo o que eu queria ser e ter na vida. Há poucas semanas percebi que esse romance é o meu sonho de vida, meu sonho grande, mas ainda estou longe de ser aquela mulher. Acredite se quiser, mas a ordem constante do personagem líder dela é mantenha a postura. É sobre isso. Vai, Valéria, vamos lá, põe o romance para nós aí, ó. Uma dica. Põe no grupo lá, se é para comprar, se você está entregando. E é sobre isso, gente. O quanto eu estou crescendo aqui com vocês, o quanto está sendo desafiador esse passo, mas é um dia de cada vez, um dia de cada vez. E é isso que eu desejo. A transformação que hoje eu estou vivendo, o posicionamento que hoje eu estou tendo, o reconhecimento que está vindo, é o que eu desejo para cada uma de vocês. É o que me faz estar aqui, ou quarta ou quinta-feira, e estar alimentando aquele grupo. É o que eu desejo para vocês, que vocês realmente tenham os seus sonhos, que os seus sonhos estejam alinhados com os seus motivos de hoje, de agora. Essa criança já sofreu, mas ela não precisa continuar no sofrimento. A mulher pode muito mais. Só precisa do quê? De uma postura. Certo? Estou pensando em editar. Por favor, Valéria, o mundo precisa desse romance. Sem medo. Você tem medo das pessoas próximas lerem e te criticar ou o que vão falar. Mas a opinião do outro é só a opinião do outro. O mundo merece ler o seu romance. Tem mulheres aqui neste grupo que eu tenho certeza que merece ler esse romance. Não guarde. Não seja egoísta de guardar ele para você. Divide com outras pessoas.
Na verdade, o meu medo que eu falo assim, o meu próprio menino falou para mim há um tempo atrás, mãe, você sabe, você tem que fazer, você escreveu tudo lá, tira a visão romântica que você vai ver, mas eu não consegui perceber. Agora vejo todo esse processo do GPS, tudo que faz, gente, mas tá tudo escrito lá o que deve ser feito, sabe, esse personagem líder, né, o tempo todo, mantém a postura, fulano, assim, né, gente, e a posição, o posicionamento dele enquanto homem, o posicionamento dela enquanto mulher. Assim, então, tudo que eu sonhei ter na vida desde o passado, e é o que é ensinado hoje no GPS, meu Deus, às vezes, assim, eu tenho medo é por isso. De onde que eu tirei isso? Da minha imaginação, quando eu escrevi esse livro, eu estava no fundo do poço, sim, estava para morrer mesmo, né? Estava um casamento abusivo e já não tinha mais certeza de mim, já não dormia, já começou a sentir falta de ar também. Então foi quando começou tudo, se inscrever. E eu, quando falo que eu tenho medo, é assim, de onde foi que eu tirei isso tudo? Desse conhecimento, de onde que ele veio? Nesse sentido, mas eu quero sim, porque na verdade, descobri há pouco semana, esse na verdade é o meu sonho grande. E esse final de semana eu fiz uma ação que foi fazer algo que eu nunca fiz na vida, mas foi só o primeiro passo. Mas é isso, só o testemunho. Meu medo não é de críticas, né? Mas é medo que eu falo assim, quando eu escrevi, da onde que eu tirei esse conhecimento todo? Da onde que veio isso? Quando eu lançava, vocês vão perceber assim, gente, elas falam que o personagem, de alguns personagens, o do líder maior, de um sábio que tem lá, gente, da onde que eu tirei essas palavras? E se você for ver analisar, é tudo que é ensinado no GPS hoje, aquela postura de ser humano, homem desafiado, mulher protegida, crianças valorizadas. É uma coisa incrível. Tá vendo? Seu inconsciente já tinha conectado com tudo isso. Edita, sem medo de ser feliz. Certo? Boa noite. Excelente final de semana aí para vocês. Que essa mulher possa realmente existir. E aí, essa semana que vem, eu vou tentar trazer uma pessoa. A gente trabalhar essa questão do financeiro nosso. Beijo. Depois coloca lá no grupo, gente, como é que foi, para impulsionar as outras mulheres a vir também. Olha aí, só 9. Só 9 não, né? 9 pessoas para 200. Coloca lá, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.